E tortinha, que não sei porque que eu tomei tortinha. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Que consigamos nós, por nossa vontade, por nosso interesse, por nossa necessidade, traduzirmos principalmente o aprendizado que Jesus nos legou. Que Deus nos abençoe, que estejamos todos nós prontos ao aprendizado. Elevemos ao alto a oração que o Mestre deixou, agradecendo a Deus pela vida que nos dá a cada segundo, agradecendo a Jesus por toda a luz semeada em nosso destino, agradecendo espíritos protetores, espíritos tutores que nos orientam neste aprendizado. Elevemos ao alto a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos e agradecidos também a direção espiritual e direção humana do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar e Schutel, nós damos por aberto o aprendizado da noite. Que assim seja. Hoje, o nosso tema é bastante interessante no sentido de ação e reação, no sentido da lei de efeito, de causas e efeitos. O nosso título, Vícios estabelecem necessidades poderosas após a morte. Por que necessidades poderosas? Porque os nossos vícios, nós não encontraremos ambientes, recursos, matéria, o que quer que seja, para mantê-los ativos em nós. No mundo espiritual, não. Né? E por isso que acaba transformando-se numa força que o espírito viciado se deixa dominar. Por isso, necessidades poderosas, né? Então vejamos bem aqui. O nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda nos diz o seguinte: no processo de libertação psíquica dos componentes que constituem a organização somática, após o fenômeno da morte biológica, há espíritos que, por falta de educação mental em relação aos quesitos superiores, se demoram anos e até séculos em lamentáveis fixações que os infelicitam e perturbam. Então, observa, por isso que
É, a expressão morrer e desencarnar são duas situações diferentes que ocorrem dentro do mesmo fenômeno, o fenômeno da morte em si. Mas, comumente, a criatura humana morre. De acordo com a fala do Manuel Filomeno, nós temos o que aqui? Falta de educação mental em relação aos quesitos superiores. Lusidalva, boa noite. Tudo bem contigo? Então, nesse sentido que o vício se torna um poderoso vínculo que teremos dificuldades de vencê-lo. Se aqui, vivendo aqui encarnado, é difícil para aquele que adquiriu o vício, né? Imagina no mundo espiritual que você não tem aonde se apegar, você não tem aonde se esconder, né? Porque aqui na Terra nós utilizamos uma série de estratégias para fazer de conta que nós não somos viciados. E aí, no mundo espiritual, não vamos encontrar esse apoio, essa fuga, não vamos encontrar. Então, o que nós temos que entender é isso aqui. Desacostumados a emoções elevadas, vivendo somente os fenômenos das sensações, apegam-se esses espíritos a impressões perniciosas, negando-se a aceitar a condição de desencarnado e de desencarnados, e graças a tal conduta, tombam em estados de alucinação, de hibernação e doenças que são sequelas daquelas que lhes vitimaram o corpo. Então, veja bem, a criatura adquiriu aqui, por causa desses vícios, uma doença do pulmão, por exemplo, porque foi tabagista. E no mundo espiritual, ela vai continuar nesse estado de alucinação, de sensação, de doenças, de perturbação de todos os gêneros, porque continua apegada ao vício. E por que continua apegada? Porque não foi educada ou não aceitou a educação de emoções elevadas. Por isso que a nossa psicologia aqui aconselha que a gente não se assente exclusivamente nas emoções, porque é preciso que essas nossas emoções estejam acima das flutuações, vamos dizer assim, materiais, para que as nossas emoções sejam única e exclusivamente da alma, que não se envolva nela nenhuma sensação humana, né? E a criatura que está desacostumada adquiriu o vício. Alcione, boa noite. E no mundo espiritual, esse vício aumenta o seu sofrimento, aumenta as suas dores, né? Porque o nosso pensamento é o nosso idioma. Então, nós pensamos no vício. Os espíritos que estão ao nosso derredor, se forem superiores a nós, perceberão a nossa fragilidade. E isso, para nós, será um motivo de perturbação. Porque nós vamos perceber que esses espíritos sabem que nós estamos vinculados a um vício. Então, é importante que a gente entenda a doutrina espírita com o consolo que Jesus prometeu. O consolo da lucidez, o consolo do esclarecimento, o consolo do conhecimento que nos liberta dessas sensações prejudiciais, perniciosas mesmo a nós, tal como é
O vício, boa noite, Mauro, tudo bem contigo? Então vejamos aqui, olha. Amor, renúncia, bondade, ódio, apego e mesquinhez. Agora façamos um raciocínio. Amor e ódio podem conviver? Renúncia e apego consegue estabelecer uma relação, como é que eu digo, de lógica? Bondade e mesquinhez. Consegue se entender no caminho das relações humanas? É claro que não, porque uma é contraponto da outra. Uma é a versão doentia da outra. O ódio é, como dizem os filósofos espíritas, né? E os amigos espirituais, o ódio é um amor adoecido. A renúncia é uma atitude de altivez espiritual que elimina de nós o apego. A bondade é, como é que eu digo assim, é a supremacia da nossa educação, do nosso amor ao próximo. Né? Então, e se opõe à questão da mesquinhez. Ninguém consegue ser bom e mesquinho ao mesmo tempo. Não dá para casar essas duas situações. Né? E isso, exatamente essas condições, que se constituem em mecanismos de libertação. Quando a gente está no amor, na renúncia e na bondade. Ou algemas escravizadoras que caracterizam cada ser após o desenlace físico. Porque revestido, vamos dizer assim, de ódio, de apego, de mesquinhez. O que é o processo da obsessão em si? Senão um ódio de alguém para alguém. Porque fez o A, fez para o B o que o B não gostou. Aí o B desencarna, né? E transforma esse ódio em obsessão. Né? E então, por isso que esses sentimentos de amor e ódio, de renúncia e apego, de bondade e de mesquinhez se constituem mecanismo de libertação. E conosco, nós espíritas, a responsabilidade aumenta. Vejamos o que nos diz Manuel Filomeno. A grande maioria das criaturas, embora informada das valiosas lições do espiritualismo, vive não raro as experiências materialistas que as acompanham como demoradas fixações a reclamarem, genericamente, para o mecanismo da desimpregnação, ao mesmo tempo em que dela se tornar dependente. Ou seja, se nós nos tornamos dependentes de um vício por 30, 40, 50 anos, a desimpregnação vai exigir esse período para nos libertarmos desse vício, desse mal. Porque é um mal para nós mesmos, né? Edna Lima, boa noite. Conceição Meirelles, Rosa Franqueviste, Simone Azevedo Fernandes, Geni Tavares, boa noite para todos vocês. Então, observa que a expressão somos herdeiros de nós mesmos, ela tem uma via de mão dupla. Quando a gente vem, trazemos os erros cometidos em encarnações passadas. Quando a gente vai, poderemos levar para o mundo espiritual aquilo que nós não resolvemos aqui. Aquilo do qual nós não libertamos aqui. Por isso, a grande maioria das criaturas, informadas das valiosas lições do espiritualismo e do espiritismo,
acabam vivendo as experiências materialistas como se, sabe, daqui a pouco eu resolvo. Não, espera mais um pouquinho. Aquela velha expressão popular, né? Está na hora de pegar o rosário. Está na hora de pensar nos meus vícios. Não se resolvem as coisas dessa maneira. A gente observa aqui que a gente leva um tempo para fixar esse vício em nossa alma. Porque o vício, nós vamos ver aqui um pouco mais para frente, né? Ele não é só uma questão do corpo, porque tudo que nós colocamos no corpo desencarnou ou morreu, o corpo é sepultado. Por que essas sensações continuam? Por que os medos? Por que as inseguranças? Porque estão na alma. João Pacheco, boa noite. Essa diversidade de sentimentos inferiores que continuam em nós vão fazer parte da nossa conduta, vão fazer parte do nosso cotidiano, ou do nosso espirituano, como queiram, né? A diferença é que não precisamos revelar para ninguém, porque já somos a própria revelação. Está na nossa consciência, está na nossa mente. E nós sabemos que o idioma espiritual não requer palavras. Não requer palavras, não exige perguntas. Como nós fazemos aqui. Fulano, como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Que a gente segue o caminho. No mundo espiritual, não. Um espírito superior a nós já percebe, olha, o Ademar está difícil a situação dele. Porque ele viveu descuidadamente. E assim é com todos nós, entendeu? Porque os vícios e costumes mórbidos nos encarceram nas jaulas das paixões. Porque nós nos entregamos a ela. E aí continuam como necessidades poderosas. Porque o que faz o viciado? Está sempre procurando recursos, ainda que não sejam os deles, porque tem viciados que chegam ao cúmulo de roubar alguma coisa dos seus pais, dos seus amigos, para comprar o seu vício, né? Então, nós nos envolvemos com isso e vamos fortalecendo o poder da necessidade. Nós já comentamos aqui que o viciado em cocaína, por exemplo, o seu cérebro produz mais neurônios para pedir mais cocaína. É por isso a dificuldade da criatura. E nós, por exemplo, eu fui fumante, já falei para vocês, graças a Deus esse ano fez 10 anos que eu larguei, né? Que eu parei. Então a gente se enganava. Tinha uma situação adversa que nos colocava em estado de emoções desalinhadas, por exemplo, aí corria atrás do cigarro. Como se o cigarro fosse trazer calma. Como se o cigarro como é que se diz, equilibrasse o nosso estado de nervosismo, o que era uma mentira que a gente colocou para nós mesmos, seguindo os passos de quem já era viciado. Porque a gente, nossa Senhora, Jesus amado, nós seguimos o erro rapidinho, né? Então, esses vícios mórbidos, né? E aí inclui, né? Eu vi uma mensagem que até hoje eu não sei exatamente se ela é verdadeira, do Raul Seixas, né? Que realmente, mano, não é fácil de deixar, não. O Raul dizia o seguinte: não é só a questão da cocaína, do cigarro, do álcool, tem a questão do vício mental. O vício mental de falar mal do outro, de pensar mal, de viver elaborando na sua cabeça planos
para ofender o outro, às vezes até para como se diz, agredir o outro. Isso são vícios mentais que nos prejudicam quando estamos no mundo espiritual. Porque aqui a gente esconde, a gente disfarça, a gente faz um monte de estratégia, cria um monte de estratégia para que ninguém perceba. Até que, por exemplo, o alcoólico, de repente a gente percebe que ele está com o rosto inchado, que o seu hálito está comprometido, né? E a gente já sabe. Aquele que fuma, ele fumou ali escondido, ali atrás, saiu fora do ambiente, fumou, porque hoje não pode mais fumar em ambiente fechado, e ele volta, mesmo que ele lance mão da estratégia de chupar uma bala, a sua mão está cheirando nicotina. Então, imagina no mundo espiritual. Nem precisa, sabe, dessas estratégias inúteis, né? A criatura vai como que expelir as suas necessidades, como que, como é que eu digo, vibrar tudo isso, criar uma força negativa que mostra para todo mundo que somos viciados. Então, aí mora a diferença entre morrer e desencarnar. Porque como a gente viu no comecinho aqui, olha, no processo de libertação psíquica dos componentes que constituem a organização somática. Ou seja, no processo de morte, o nosso corpo, o nosso organismo, após a morte biológica, ele vai exigir de nós o quê? Educação. Porque estamos entrando num outro ambiente, um ambiente do qual, como dizia Emílio Corrêa de Miranda, nós estamos deslembrados. Porque nós estamos aqui há 70, 80, às vezes 90, às vezes até 100 anos, e para nós esse peso pesado, psicologicamente pesado, não é como no mundo espiritual. E a gente observa que o tempo para nós é como uma algema. Pega, por exemplo, um relógio e alguém fala assim, 15 segundos você resolve aí. Agora pega o relógio e fica olhando os 15 segundos passarem. Você vai ver que esse tempo é demorado, embora seja 15 segundos. Por quê? Porque há condicionamentos em nós, que nós nos deixamos educar, que nos deixamos levar. Nós ainda não sabemos aqui, graças a Deus, porque nós precisamos de muito aprendizado para viver aqui como espírito livre. Quando a gente aprender isso, o tempo não interfere. Quanta gente vive nesse mundão aqui, correndo para lá e para cá para resolver isso ou aquilo, esquecidos de que a vida é eterna. Quantas vezes nós desencarnamos e largamos projetos, planos, trabalhos, aprendizados, largamos aqui. Mas nós queremos resolver tudo que tem aqui. Nós temos que resolver a nós mesmos. A nossa luz, para não chegar no mundo espiritual, como o Jacó, presidente da Federação Espírita, perguntando por sua luz. Cadê minha luz? Ele via o Emmanuel está iluminado. Ele via Herculano Pires, está iluminado. Chega no momento que ele não aguenta, falou, cadê a minha luz? Aí o Emmanuel disse para ele, calma, rapaz, calma que tudo acontece a seu tempo. Por que tudo acontece a seu tempo? Porque nós precisamos nos desimpregnar do envolvimento material. Sabe, todos os efeitos psicológicos que nós adquirimos aqui, nos quais somos envolvidos, temos que nos pôr livre disso. Então, por exemplo, a criatura desencarnou.
Os pais, os irmãos, os amigos, amigos nem tanto, amigos às vezes precisa ser muito amigo para ficar com uma saudade por muito tempo, né? Mas os pais, os parentes, tem pais, tem mães que não conseguem administrar essa ausência. E é preciso aprender a administrar isso, porque o desencarnado também vai sofrer isso. Ele vai chegar num ambiente em que ele não lembra de ninguém. Enquanto não aparecer alguém que ele sabe que já desencarnou, e isso vai levá-lo a descobrir que ele desencarnou, nossa, sabe? Papai, mamãe está aqui, meus avós. Presta atenção. Mas aí os que ficam aqui ficam impregnados de uma saudade dolorosa, que chega a ser prejudicial, né? E é uma espécie de vício mórbido. Levar uma saudade pesada, sabe, dolorida, por muito tempo, é complicado. A criatura como que atrofia as outras emoções, os outros sentimentos, porque ela acha injusto. Por que fulano morreu? Por que fulana desencarnou? Ela começa a duvidar da vida. Mas está, na verdade, envolvida com o poder da necessidade dos seus próprios vícios. O vício da reclamação, por exemplo. Reclama de tudo, meu Deus do céu, para que reclama de tudo? Né? E por isso que Manuel Filomeno nos diz, vícios e costumes mórbidos nos encarceram em jaulas das paixões e exige dos seus aficionados que busquem o prosseguimento da insânia na vinculação a companheiros terrenos. E aí começa aquele velho processo de todos nós conhecidos, né? Nós não temos mais cigarro, não temos mais o álcool, não temos mais a cocaína e outros tantos produtos, né? O que a gente faz? Vai correr atrás daqueles que nós sabemos que continuam alimentando esses vícios, né? Então, o que acontece quando a gente encontra alguém que fuma, por exemplo? Que pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser um primo, alguém, ou alguém dentro de um bar, por exemplo. Nós vamos nos acoplar àquela criatura para sentir o cheiro da nicotina. E aí, que é esse processo? Obsessão. Né? Deixa eu lembrar aqui, Devassando o Invisível, se não me falha a memória, Dona Ivone do Amaral Pereira demonstra uma situação em que ela pede ao seu protetor para deixá-la caminhar livre. E ele deixa. E ela entra num bar aí do Rio de Janeiro, está lá no livro lá. E os espíritos que estavam lá, quando percebem, a primeira coisa que eles falam, nossa, você é do Cordeiro. E aí já começa uma pressão psicológica sobre ela. E o espírito diz, olha, você vai embora que eu vou quebrar seu braço. Agora, pode quebrar o perispírito? Eu acho meio complicado, né? Mas ele falou isso, né? E com tanta força mental, com tanta força psicológica, que Dona Ivone saiu desse bar com a sensação de que ela ia sofrer um acidente. É nesse sentido que a força da obsessão vai nos dominando. Então, o desfecho, depois que no outro dia ela ficou com medo, ela amanhece com o braço assim como se estivesse na tipóia.
E isso ela que lidava com N espíritos, e principalmente espíritos de suicidas. Agora, e nós, cuja mediunidade está em processo de evolução, de crescimento, né? Então, o que não podemos fazer por aqui é ficar descuidado. Faz uma força para largar dessas coisinhas aí, né? Entende? Por quê? Vejamos bem aqui. O espírito vai atrás dos companheiros humanos, terrenos, igualmente descuidados, o que gera obsessões de largo porte. Quando a criatura não consegue mais aquilo que ela sempre fala, não, eu me domino, a hora que eu quiser eu paro. Tenho amigos que diziam assim, quando eu estou alcoolizado eu dirijo melhor. Como? Se o álcool altera os nossos sentidos. Então, já houve um teste, isso há muito tempo, em que se pediu a algumas pessoas que escrevessem antes de tomar qualquer bebida alcoólica. E depois escrever novamente. E depois que repetir o álcool, escrever novamente. E a caligrafia vai ficando esquisita. Aí, sutilmente, dá para perceber a alteração emocional, a alteração psicológica. O domínio vai se perdendo. Então, quando alguém bate com um carro e estava alcoolizada, ela fica com medo do quê? Do bafômetro. Isso quando ela consegue sair com menos arranhões, né? Entende? Então, a gente observa que o vício faz mal. Mas quando a gente está dormindo, né, no prazer de uma sensação mórbida, nós não queremos nem saber, né? Agora, olha o perigo disso aqui. Outro sim, se não ocorrer ligação parasitária no processo obsessivo, só o tempo, largo ou breve, conforme maior ou menor envolvimento da vítima, logra desagregar as partículas morbíficas que penetram o perispírito e nele se instalam, produzindo o prolongamento da desdita. É por isso que o viciado vai sofrer, sabe? Se ele não procurar largar por aqui, aceitar tratamentos e buscar. A gente vê na rua, pessoal em situação de rua, que lhes é ofertado coisas, eles não aceitam. Porque se ele está acostumado com o vício na rua, num alojamento, ele não vai ter esse vício. É por isso que ele não aceita. Quando ele está dominado pelo vício. Entende? Então vejamos aqui, olha. Segundo o Espiritismo, os vícios, álcool, drogas, tabaco, compulsões, não terminam com a morte do corpo físico. Pelo contrário, eles trazem consequências graves para o desencarnante, pois a dependência não é do corpo, mas da alma, e fica registrada no perispírito. Porque desde que eu ouvi uma determinada música do Alexandre Pires, eu fiquei preocupado, porque ele canta assim, enquanto poesia pode até ser bonito, mas traz um efeito negativo. O que o corpo faz, a alma perdoa. Não, isso não acontece assim. Boa noite, Cleusa, tudo bem? Carlos Eduardo Pereira, Maria Gomes, boa noite a todos vocês. O que o corpo faz, a alma perdoa. Estamos repetindo. Isso não acontece assim. Porque não é o corpo que faz, é sempre o espírito. Nós já estudamos o perispírito, a sua importância para a vida encarnada, a sua importância para a vida desencarnada, né? E de como o espírito usa esse corpo espiritual
para a sua própria evolução. E assim sendo, cada coisa que o espírito faz quando desencarnado, essa coisa tem o seu primeiro efeito no perispírito. Aqui é a mesma coisa. O corpo vai receber o que o espírito faz. Né? Então, nós podemos afirmar que a dependência não é do corpo, ela é da alma. A alma se deixou levar. Por isso que tem gente que desencarna viciada. Sabe? Porque não só porque adoeceu por causa do vício, mas porque não é o corpo que está viciado. O corpo acaba se tornando, como é que eu digo, um instrumento de depósito do vício. Mas é o espírito que está colocando ali. Né? Então, vejamos aqui algumas consequências, né, que nós devemos pensar. E isso até nos ajuda a ajudar os outros, quando nós não estamos envolvidos com vícios. Né? O espírito desencarnado mantém a necessidade da substância viciante. Como não possui mais o corpo físico, né, para consumi-la, experimenta uma tortura moral e uma angústia intensa por não conseguir saciar o vício. Eis o sofrimento, eis a consequência, eis a lei de causa e efeito. A causa é o vício, desencarnou, o efeito é a dor, o sofrimento, a tortura moral para o espírito desencarnante. Então, dirigentes de centro espírita que trabalham com desobsessão, com orientação espiritual, têm que saber dessas coisas, né? E saber como conduzir isso de modo fraterno, de modo amorável. Porque o espírito que desencarna nessas condições e que já está no mundo espiritual há algum tempo sofrendo isso, ele não quer saber de proibições. Ele quer saber de algo que sacie as suas necessidades. Então, ele precisa de orientações definidas, decisivas, amoráveis, que o façam refletir. Então, não adianta eu chamar a atenção ou dar lição de moral em determinado espírito só porque ele está adoecido pelo vício. Eu tenho que procurar extrair dele a causa desse vício, para conversarmos como é que se diz? No mesmo plano, no mesmo nível. Ele com a necessidade e o dirigente com a vontade de ajudar. Né? Então, ele já está no processo de tortura. Então, ele precisa de amor. Ele precisa de luz. E essa luz tem que ser traduzida pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Né? Então, após a morte, o viciado pode sim passar por um período de perturbação longo e intenso. E pode até sentir-se preso a lugares ou situações ligadas ao vício, muitas vezes sem perceber imediatamente que já desencarnou. Então, nesse sentido, a gente repete que o Espiritismo é o Consolador prometido, porque ele explica, porque ele esclarece, porque ele mostra os caminhos da solução. Né? Então, veja bem, perispírito adoecido e marcado. O vício causa desajuste no perispírito. Se nós pensarmos, que a gente falou semana passada, lembrando outras lives nossas, o perispírito é formado
magnetismo, eletricidade e matéria quintessenciada. O nosso vício vai prejudicar essa matéria quintessenciada. Entende? Vai causar desajuste no perispírito, que é o corpo sutil, de que nos falou Paulo, né? E aí fica, esse espírito fica com vibrações baixas. E isso pode, olha, criar buracos energéticos na aura. Então, permitindo uma abertura perispiritual que leva como se diz, a obsessão, ao assédio. Permite. A criatura começa hoje, toma uma dose hoje. Eu já falei aqui uma vez, tem um amigo que já desencarnou há algum tempo, e ele fazia isso todos os dias, ele tomava uma dose de pinga, tanto na hora do almoço quanto na hora da janta. E ele falava para mim, eu trabalhei com ele, eu já fiz coisas nessa vida que, como diz a canção, até Deus duvida, né? Servente de pedreiro. Chegava na hora do almoço, ele ia lá no bar tomar sua pinga. E ele sabia. Eu falei, mas isso aí parece um nada, né? Mas é um vício. Todo dia eu faço a mesma coisa. Tanto na hora do almoço quanto na hora da janta. Porque a pessoa faz isso 2 vezes por dia. Isso aí não é nada. Né? É a mesma coisa do diabético que não segue as receitas. É só mais uma suquinha no sangue. Não é só mais uma suquinha no sangue. Assim como não é mais só uma dose de cachaça. Né? E aí, a tendência dele é procurar. Sabe, ele está necessitado. No mundo espiritual, onde há ódio, o amor, o bem-estar, o direito de todos viver bem, né? Ele não vai conseguir viver nesse ambiente. Porque lá não tem o que ele precisa. Porque ele criou a necessidade, né? Então ele vai se aproximar de alguém para sugar as energias ou tentar influenciá-lo a consumir aquela substância que ele gosta. E isso facilita o quê? Facilita a obsessão. Né? Então, o que a gente chama determinados lugares de umbral? Né? Porque espíritos viciados costumam ficar retidos em zonas vibratórias densas, que são conhecidas como umbral. Então, quando a gente desencarnar, nós vamos passar por lá. Não, nós vamos passar. A gente precisa drenar a materialidade para viver como espírito e não como encarnado. Né? E agora, sabendo disso, vai se preparando. A gente não sabe. Tem uns recadinhos na internet aí que diz assim, a gente não sabe que lugar que estamos na fila, né? Mas estamos na fila. E isso quer dizer assim, não sabemos o dia que nós vamos desencarnar. Mas enquanto não sabemos, nos preparemos para isso. Busquemos as informações, sabe? Para quando chegarmos lá, não temos tanta dificuldade. Porque nós ansiamos encontrar os nossos parentes consanguíneos, né? Mas até para isso é preciso tomar devidos cuidados, né? Porque eles estão lá há 10 anos, 15, 20, 30, às vezes até mais. Né? Eu me lembro. Eu já comentei aqui algumas vezes uma coisa que eu quero, uma pessoa que eu quero encontrar, né? É papai. Ele foi embora em 1954. Há quanto tempo ele está lá? Então, aí a mediunidade, aí o interesse, aí o amor,
aí as afinidades, é que vão manter essa saudade saudável. Para que amanhã, quando chegar a minha vez, eu possa encontrá-lo e conversar e saber por que ele foi embora e eu fiquei aqui sem reclamações, sem me sentir vítima de abandono. Ah, papai foi embora, não, nada disso. A maturidade espiritual nós precisamos alcançar para não chegarmos no mundo espiritual reclamando disso ou daquilo. É por isso que o viciado, ele foge aqui, ele foge do tratamento. Mas quando ele chega no mundo espiritual, aí ele entra em sofrimento porque ele não acha mais. Porque não tem locais que vendam drogas. Nem cigarro e nem álcool. Então é preciso, nós sabemos, por exemplo, quem leu a obra do André Luiz sabe que houve um período de turbulência em nosso lar por causa dos maus costumes criados. As pessoas desencarnavam, iam para lá e queriam continuar vivendo como aqui. Sabe? Comer arroz, feijão e bife, com batatas, né? Isso apenas para dar um exemplo, né? Só que você está no mundo espiritual. O André começa a falar em sucos, sabe? Que dá aquela sensação da comida que você estava acostumado aqui. Mas é preciso desacostumar com a comida, da comida, né? Para a gente entender que tudo aquilo que a gente não faz, tudo aquilo que a gente rejeita em termos de evolução, nós vamos ter consequências em futuras encarnações. Por isso que eu disse que a mão dupla, né? Nós chegamos no mundo espiritual e Deus é misericordioso e é bondoso e Ele permite que a gente traga pouco dos nossos efeitos inferiores. E mesmo assim a gente vive chorando por aqui. Quando a gente volta, se não resolvemos o que trouxemos, ainda acrescentamos mais algumas coisas sobre. Quando volta para o mundo espiritual, aí que nós vamos perceber o peso da indisciplina, até da preguiça, o peso do personalismo. Eu faço o que eu quero, eu faço do meu jeito. Isso é personalismo, sabe? Isso é falta de humildade, porque parece domínio, parece. Porque tem coisas, se a pessoa é viciada, por que ela não diz assim, eu vou largar de fumar e para? Mas em outras coisas, aí ela mostra a personalidade. Então, a falta de tratamento do vício nessa vida aqui vai levar à manutenção, à manifestação desse vício em encarnações futuras. Por isso que alguém, como é que diz, é pequenininho, sentiu o cheiro de cigarro, já desperta para isso. Aquele garotinho, acho que era da Índia, que fumava 120 cigarros por dia, e achava que era uma maravilha aquilo. E os pais viviam atônitos, porque era demais, aquela criança fumava demais. E ele brigava, ele chorava, ele fazia um monte como se diz, de artimanha para alcançar o cigarro. Me parece que houve notícia aí que ele largou, né? Ele parou. Tanto tratamento ele parou. Por isso não posso confirmar isso agora. Mas até que ele parasse, quanto ele estragou o corpo e o perispírito, né? Para a gente ver que nós somos teimosos, né? A hora que eu quiser, eu largo. E por que continua? Porque a hora que eu quiser é só uma defesa, uma falsa defesa de domínio.
Só isso. Não é nada. Porque continua, né? Então, esse vício vai voltar conosco. Possivelmente de forma mais acentuada, ou gerando predisposições genéticas e psicológicas para a dependência. Entende? Então, veja bem aqui, o caminho para a cura, nós estamos chegando aqui a 10 minutos do fim aqui. O Espiritismo ensina que a cura do vício exige autoconhecimento, disciplina, para vigiar pensamento, prece e sincera caridade. Eis o caminho. O diagnóstico, né, que vem na receita moral. Não deixemos essa receita chegar lá no hospital. Né? Vamos repetir aqui. O Espiritismo ensina que a cura do vício exige autoconhecimento, disciplina para vigiar pensamentos, prece sincera e caridade. Deu vontade de fumar, vai lá e faz uma caridade. Faz uma prece sincera. Né? Não tenta enganar Deus, não, porque não é possível. Né? E o autoconhecimento. Lembra, Sócrates? Conheça a ti mesmo. É o caminho de todas as soluções. Por que é que eu tenho essa tendência ao vício? São perguntas que nós temos que fazer e responder para nós mesmos, para nos curar. Então, nós temos alternativas. O tratamento espiritual, como o passe e a desobsessão, são auxiliares. Olha o detalhe, auxiliares. Mas a vontade própria do espírito, encarnado ou desencarnado, é fundamental para superar a dependência. Por isso, a disciplina para vigiar o pensamento. Para quando a gente começar a dominar e abandonar o vício, né? Eu me lembro, hoje mesmo, ia indo ali junto com a minha esposa, ali na Florêncio de Abreu, aqui em São Paulo, e você passa por várias pessoas. E tinha algumas pessoas fumando, que eu fui lá longe para não sentir o cheiro do cigarro. Porque hoje a gente sabe, não só a questão do prejuízo, mas o mal que nós causávamos aos outros. Então, a disciplina para vigiar o pensamento é fundamental. Eu não quero mais. Agora, eu não quero mais com sinceridade, com verdade minha, para não ter que me envolver outra vez, né? Então, para a gente finalizar aqui, se a gente for ficar falando aqui, nós vamos falar a noite toda aqui. Segundo o Espiritismo, quais as consequências dos vícios para o desencarnante? Resposta. No Espiritismo, o desencarne de alguém com vícios é marcado pela continuidade das necessidades psicológicas e energéticas, já que a morte física não altera a natureza moral do espírito. Aqui reside a força do vício e a fraqueza do viciado, já que a morte não altera a natureza moral do espírito. Entendemos isso, né? Porque o vício está registrado no perispírito, que é o nosso corpo espiritual. O desencarnante continua sentindo a compulsão pela substância ou o hábito, mas sem o corpo físico para satisfazê-lo, o que gera profunda angústia e tortura moral. Né? Então, para ele, o viciado, o desprendimento do corpo pelo fenômeno da morte tende a ser mais lento e difícil. O espírito pode enfrentar um estado de confusão e sofrimento intenso por não compreender sua nova condição.
ou por estar excessivamente ligado às sensações materiais. Então, tem gente, tem criatura, né? Que vai entrar em todo esse processo de sofrimento, porque mesmo sendo espírita, mesmo estando estudando, frequentando casas, frequentando outras religiões, que os caminhos que levam a Deus são vários. Agora, como os viandantes que vão pelos caminhos que levam a Deus estão se comportando, é isso que interessa. Se ele é católico, evangélico, umbandista, não interessa, não importa. Importa como ele está andando por esses caminhos. Né? Então, só para a gente encerrar aqui. Pela lei de afinidades, espíritos viciados são atraídos por encarnados dos mesmos atos, que mantêm os mesmos atos. Eles passam a viver o vício através de outros, estabelecendo um elo de obsessão espiritual que prejudica ambos os lados. Não é só o encarnado que é vítima da obsessão. O desencarnado também, porque ele está provocando. Então, ele está assumindo um compromisso moral de ter que desfazer aquilo. De se curar para curar aquele que ele está prejudicando. O consumo excessivo de substâncias como álcool e drogas cria buracos energéticos e reduz a vibração da aura, o que pode resultar em deformidades no corpo espiritual, que se refletirão em outras encarnações. O sentimento de culpa e o desgosto pela vida pode levar o espírito a um ciclo de sofrimento mental, onde ele revive continuamente as suas falhas. Né? Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs de jornada, vícios realmente estabelecem poderosas necessidades poderosas após a morte. Então, vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, agradecer ao núcleo de estudos espíritas Caibara e Chútil, agradecer aos nossos protetores e tutores espirituais, agradecer a Deus por todas as vidas que nos por todas as existências que nos ofereceu até o presente momento, agradecer a Jesus por tudo que ele mostrou na sua vinda aqui. E por tudo que ele deixou para que a gente evolua, sem ter escrito uma palavra, sem ter fundado nenhuma igreja. Mas a sua vida, a sua conduta, seu modo de ser, a sua luz, o seu amor, ficou impregnados na nossa esperança de diminuir o nosso sofrimento. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a prece nos conduza para o final com gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado nessa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que
tenham todos um bom final de semana, que possam comemorar o Dia dos Pais, como filhos, né? Como espíritos integrados no mesmo objetivo, a evolução espiritual. Até a semana que vem.